Olá a todos do Facebook. Rosiane Pamplona, enfim, retornou para Brasília. Fazer um programa aí que eu quero intitular aí como De Costa para a Justiça. Né? De Costa para a Justiça. Falar com os senhores aqui algumas coisas. Aproveitar que a Anne está aqui e ela, se puder, interagir com a gente aí. O que acontece? Um bate-papo aqui. Anne, quando se fala em recurso repetitivo, é que houve um grande volume de ações discutindo um determinado tema. O tema que foi levado para o judiciário era a questão de que o serviço de esgotamento sanitário, ele somente existiria quando prestado em todas as suas 4 etapas, coleta, transporte, tratamento e disposição final, ou ele também poderia ser prestado de forma parcial. Então perceba o seguinte, os ministros foram instados a se manifestar sobre essa questão, porque um volume muito grande de ações bateram as portas do judiciário, discutindo, não, peraí, se não tem o tratamento, então não pode cobrar. Gente, olha só, eu quero só pontuar uma coisa. Uma coisa é a concessionária, ela não prestar o tratamento, prestar o serviço parcial e cobrar de forma proporcional às etapas que ela presta para cobrir os custos daquilo que está sendo realmente prestado pela população. Se não está prestando o tratamento, somente a coleta e o transporte, o afastamento, então o valor que se cobra é referente a cobrir os custos dessas 2 etapas. Agora, nunca deveria ter sido colocado isso em discussão, porque não foi tema. Se você pegar o recurso repetitivo e der uma lida, são 11 folhas, e lá inclusive tem um parágrafo que diz assim: aquelas etapas que representam um dispêndio, um custo, uma despesa para o poder público e suas concessionárias, elas devem ser ressarcidas. Se você ler esse parágrafo, você fala assim, a contrário senso, as etapas que não forem prestadas, que não representam, portanto, um dispêndio ao poder público, não há o que se falar, e você está ressarcindo um custo, uma despesa que ela não existe. O que acontece? Alguma mente brilhante, essa mente brilhante, a gente sempre fala, trata carinhosamente, uma mente criminosa, um vagabundo, a gente tem que tratar as coisas, me perdoe, a gente tem que tratar as coisas da forma que elas são. A gente não pode tratar por Vossa Excelência vagabundo, isso é um erro que a gente comete. Até porque, se você tratar um vagabundo por Vossa Excelência, ele vai se sentir, lisonjeado, não vai ter razão alguma para se sentir de alguma forma constrangido. Então, Anny, olha só, dito isso, se o STJ debruçou sobre a questão da possibilidade ou não da prestação parcial, e o STJ, ele concluiu, sim, que há possibilidade de prestar o serviço parcial, também o serviço parcial ele pode ser prestado, uma vez que ele considerou que o serviço de esgotamento sanitário ele é constituído por um complexo de atividades autônomas e qualquer aluno de direito, iniciante, sabe bem, quando você fala em autonomia, você tem o contrato principal e você tem aquele que, de repente, um contrato subsidiário, que ele somente existe em razão do principal. Quando você fala em autonomia, elas podem ser prestadas de forma individualizada. Agora, Ana, olha só, aquilo que eu falei, acabei de falar aqui. Aí já está um parágrafo lá, com todas as letras, dito lá, que aquelas etapas prestadas que representam um dispêndio público, um dispêndio ao poder público e suas concessionárias devem ser ressarcidas. Aquelas não prestadas não representam o dispêndio, portanto, você não haveria que se cogitar em estar ressarcindo algo que não gerou dispêndio algum por sua inexistência. Eu te pergunto o seguinte, você gostaria de contratar o serviço parcial
e pagar proporcional às etapas que lhe foram prestadas, como acontece em Petrópolis, por exemplo. Petrópolis, a concessionária lá, Água do Imperador, ela firma um contrato na população para fazer a coleta e o afastamento. Ela cobra 50% do valor da água, ela não cobra o valor integral. E tantas outras concessionárias procedem dessa mesma forma. Então o STJ, só para vocês puderem compreender, caso de Petrópolis, ela oferece serviço parcial e cobra proporcionalmente às etapas prestadas. O STJ disse, até eu vi uma coerência no que ele falou, é o seguinte: essa concessionária de Petrópolis, por exemplo, ela não presta tratamento, ela faz só a coleta e o afastamento. Ela cobra só pela coleta e o afastamento. Se o STJ tivesse dito, não, o serviço de esgotamento sanitário somente existe e autoriza a cobrança se tiver presente as 4 etapas. Petrópolis, a concessionária, não está presente as 4 etapas, ela ficaria impedida de cobrar. Nesse caso, Petrópolis não poderia cobrar. Com isso, ela não poderia continuar prestando um serviço parcial, que para ela é oneroso, mantendo a infraestrutura, funcionário, né? Toda a infraestrutura para poder prestar o serviço parcial, mas se ela não pudesse cobrar, ela não teria recursos para continuar prestando o serviço, né? Isso é um fato. Eu achei, né, coerente nesse aspecto. Então, olha só, você prefere contratar um serviço parcial igual a Petrópolis e pagar proporcionalmente, ou você, como consumidora, você prefere contratar o serviço integral, né, constituído pelas 4 etapas: coleta, transporte, tratamento e disposição final. Vai ser cobrado o valor para cobrir todos os custos de todas as 4 etapas, mas a concessionária só teria a obrigação de prestar uma delas. Você acha que essa situação, para você, tem alguma razoabilidade? Você pagar por 4 e receber por uma? Isso bom dia, pessoal. A gente está aqui na frente da STJ, né? Mais um dia aí do Celso. E o primeiro meu, né, nessa caminhada também, junto com ele. Então, o que ele fala é muito do que a gente costuma ouvir nos vídeos dele, né? E ver. Como é que você vai pagar pelo que você não recebe, né? Não cabe isso na nossa cabeça. É o que ele fala. Qualquer pessoa, qualquer criança de tenra idade vai entender isso. Então, isso é inadmissível, né? Não tem como, não cabe isso na nossa cabeça, a gente pagar por uma coisa que a gente não recebe. E voltando para a questão de Petrópolis, sempre ele fala uma palavra que simplifica tudo para mim, né? Nesse caso. Você paga desde que, né? Ele fala assim. Então, se a gente tem o parcial, a gente paga o parcial. Se a gente tem integral, a gente paga o integral. Só que nós não temos. Na zona oeste do Rio de Janeiro, nós não temos isso. Então, não tem por que pagar, já está claro isso. Então, temos que brigar, temos que fazer voz junto com o Celso para a gente poder ter o nosso direito garantido. E ainda que ele fala, nós temos direito a não ter direito. Então, é essa minha revolta, né? Eu, infelizmente, se eu pudesse trazer trocentas pessoas para cá para encher esse gramado, a gente faria isso. Não está livre de acontecer, né? Mas a gente está esperando que realmente essa agenda aconteça com a gente agora essa semana, né? Com o ministro Sanseverino. Mas é revoltante, pessoal, é revoltante. Você pagar por uma coisa e não ter é revoltante. Deixa eu pontuar uma coisa aqui que com relação à Zona Oeste lá, né? O que acontece? Você, a concessionária, mesmo que ela prestasse uma etapa, ela não poderia fazê-lo, né? Por quê? E achar no direito de cobrar. Porque ela tem um contrato junto com a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro para prestação integral de todas as 4 etapas. Ela firmou um contrato para prestar as 4 etapas, como acontece em Brasília, a CAESB. Em Brasília aqui você não vai encontrar serviço parcial. A concessionária é obrigada a coletar e tratar 100% do esgoto.
É o que acontece em Brasília, exatamente. A população da Zona Oeste, ela não quer inovar, ela não quer ser melhor do que ninguém. Ela não quer ser pior. Se em Brasília, aquilo que está contratualmente determinado, que é a prestação integral de todas as 4 etapas, assim como em outras regiões, Barra da Tijuca, Copacabana, Leme, Leblon, São Conrado, Ilha do Governador, Urca, né? Niterói, Vitória no Espírito Santo, né? A concessionária, nesses lugares, nessas regiões, não existe essa questão de jogar esgoto na rede pluvial. Jogar o esgoto na pluvial, se você jogar aqui em Brasília, você é preso. Isso é crime ambiental e crime contra a saúde pública. Muitas pessoas não sabem, né? O serviço de esgotamento sanitário, ele é tão importante, porque ele tem natureza de saúde pública. Ele está ali, o serviço de esgotamento sanitário tem natureza de saúde pública. Ele existe para garantir uma proteção à saúde humana e o meio ambiente. Por quê? A falta do esgotamento sanitário expõe, né, a população a toda sorte de doenças evitáveis, que só existem, né, por conta aí da ausência, né, do saneamento básico. Então você tem doença como difteria, cólera, leptospirose, hepatite A. Nesse exato momento, aí a nossa discussão aqui com o STJ, porque dizem que estão de férias, a chefe do gabinete do ministro Sanseverino, que é o que cuida aí sobre a questão do recurso repetitivo, ela respondendo um e-mail falou assim, que eu tinha que ter paciência, né, pedindo calma, que já tomaram conhecimento das minhas ponderações, mas que estariam retornando só no dia 2 de fevereiro. Eu disse para Débora, você vai me desculpar, mas eu não quero ter na minha consciência morte de pessoas ao longo dos anos aí. São milhares de mortes. Hoje mesmo, né, estamos aqui no nosso 19º dia, eu estou aqui no 19º dia, Ana chegou hoje do Rio de Janeiro. Hoje é dia 31 de fevereiro de 2021, de janeiro de 2022. Hoje vai estar morrendo pessoas. Crianças vão morrer hoje. Eu não posso deixar, é que eu falei para Débora, de fazer alguma coisa, quero ter a consciência tranquila. A minha parte eu estou fazendo. Eu não quero ser responsável por essas mortes. Eu já estou aqui há 2 meses tentando resolver essa solução. Hoje aqui em Brasília, né, fazendo aqui esse ato em frente aqui à portaria principal do STJ, aqui os ministros, quando eles chegam, eles passam por aqui, o presidente, são 33 ministros, né? Eles passam por aqui para tentar sensibilizar algum deles, que por mais importante que sejam as férias dele, a vida humana eu acho que é muito mais importante. Então essas mortes que vão acontecer, que estão acontecendo, amanhã vão dizer que ninguém vai ter responsabilidade por elas. Absolutamente ninguém vai ter responsabilidade. Aqui é muito bom, olha os carros que eles chegam, é Mercedes. Então aqui, gente, eu só quero mostrar para os senhores que aqui são gastos anualmente bilhões de reais, né? Quando se fala superior, Tribunal de Justiça, você fala assim, ó, é uma justiça superior, você espera isso. Eu não consigo entender, que a situação do recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva, aquilo que eu falei no começo, quando existia ali um volume muito grande de ações batendo as portas do judiciário, tinha as decisões conflitantes, não no sentido aí de dizer uma coisa que é só no Brasil que pode acontecer um negócio desse. Nunca ninguém disse, nunca ninguém falou que as concessionárias e os ministros não seriam malucos com a devida vênia, mas não seriam malucos de dizer, olha, a concessionária ela pode ofertar as 4 etapas, cobrar pelas 4 e depois com a obrigação de prestar apenas uma.
Elas poderiam ofertar as 4, cobrar pelas 4, mas depois com a obrigação de prestar apenas uma das etapas. Sobre isso, né, o desembargador Gabriel Zefiro, ele falou um negócio certo. Pera aí, se você disser que ela pode cobrar as 4, né, receber os valores pelas 4, depois prestar uma, ué, ela vai querer prestar só uma. Negócio bom demais. Negócio bom demais. Pô, Bom demais. você pode perguntar pra qualquer pessoa. Vem cá, meu amigo. Você aceita contratar um serviço, né, em 4 etapas? Aí depois lá, o prestador de serviço ele presta uma e fala assim, ó, tá concluído. Tá concluído. Aí você vai falar assim, como assim? Você só fez isso aqui? Tá concluído, meu amigo. Me paga aqui. Pagar tudo. Né? Isso aí é algo que fere a menor das inteligências. É menosprezar, né? Menosprezar a paciência da população. A questão aqui que a gente coloca aqui pro ministro do STJ é a questão da imagem e da credibilidade. Eu não posso chegar aqui e forçar ninguém a fazer nada. Agora, a imagem dele, a credibilidade deles está sendo colocada, não por mim, é a situação. Numa situação de que as pessoas estão olhando para cá com o olhar da mais absoluta desconfiança e de descrédito. Não há outra coisa a se dizer do que está acontecendo. Né? O negócio o nosso sistema de justiça está falido. O nosso sistema de justiça está falido. Ele existe para não dar certo. Percebam o que está acontecendo, senhores, né? Juízes e embargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro falam assim, ó, pode cobrar porque os ministros disseram que pode cobrar. Isso aí. Aí você vem aqui falar com os ministros, ministro, não pode cobrar não. Aí você fala assim, peraí, os embargadores, juízes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dizem que pode cobrar. Porque os ministros estão dizendo isso, eles que mandaram. Aí você vem falar com o ministro, ele fala assim, não pode cobrar não. Aí você fala, olha, peraí, no mundo de hoje, né, no passado, quando você era tudo físico, você não tinha essa informação correndo, você tinha que botar lá, debaixo do braço lá, não sei quantos volumes, ou até mesmo levar pro carrinho. A informação não corria dessa forma, com essa agilidade que corre hoje. Como é que os juízes embargadores, né, dizer aí que não tem conhecimento do que está sendo decidido no STJ, né, com a orientação firmada em sede de recurso repetitivo? Porque, senhores, olha só, perceba o seguinte, toda orientação, né, firmada em sede de recurso repetitivo é aquele efeito que vai afetar todos, é para todos. Não é um caso isolado. É para decidir, né, o coletivo. Como é que você, né? A gente falou aqui sobre o ministro Sanseverino, que ele que é o responsável aí pela questão dos recursos repetitivos, da efetividade aí, né? Do seu, para que todas as pessoas, da sua aplicação, né? Como é que você pode, né, falar assim, peraí, por que não está tendo o interesse dos ministros do STJ em fazer, né, e dar publicidade para que todos possam saber efetivamente, para não ter essa dúvida? Ah, estão falando, não, publica no setor de imprensa, manda, aliás, é isso que acontece, gente, olha só, quando tem aquelas milhares de ações, que bateram as portas do sistema judiciário para discutir se podia ou não deixar de promover o tratamento, se o serviço ele poderia ser prestado de forma parcial. Quando foi feito isso, mandou suspender a tramitação de todos os processos, manda paralisar tudo, parou, vamos decidir aqui. Então a decisão deles, uma vez tomada, e foi no sentido de que
O serviço também poderia ser prestado de forma parcial. Petrópolis, o morador, o proprietário do imóvel, ele mesmo faz o tratamento do seu esgoto. Ele faz o tratamento. A empresa lá, a concessionária, Água do Imperador, ela só faz do líquido tratado. Ela faz a coleta e o transporte do líquido. Ela faz o prejuízo parcial. Mas o proprietário do imóvel promove o tratamento. Agora, Ana, olha só. Uma coisa que chama atenção, né? A concessionária de Petrópolis, Água do Imperador, ela pertence ao Grupo Econômico Águas do Brasil. Em Petrópolis, ela oferece as duas etapas, coleta e afastamento, que é o transporte, e cobra proporcionalmente ao que ela faz. A concessionária na Zona Oeste do Rio de Janeiro é a FAB Zona Oeste. Ela pertence ao Grupo Águas do Brasil. Na Zona Oeste, ela está dizendo que ela pode oferecer as 4, cobrar pelas 4, depois com a obrigação de prestar uma. Ué, mas espera aí. Pô, mas por que ela não faz isso em Petrópolis? Em Petrópolis não está presente uma? Ela está dizendo que na Zona Oeste de Janeiro basta estar presente uma para ela cobrar pelas 4. Mas por que ela não faz isso em Petrópolis, já que está presente em 2 etapas? Né? Não está tendo aí uma certa incoerência? Né? No mínimo. Alguma coisa está acontecendo, gente. E o juiz Sérgio Moro, ele fala muito bem sobre isso. Você quer saber, né? Você quer saber a origem de todos os males? A origem, a causa, de onde está saindo essa situação? Você segue o dinheiro. Segue o dinheiro. Vai na conta da concessionária e vê lá, peraí, esses 10 milhões aqui tá indo para onde? Para o escritório de advocacia? Ah, tá indo... Ah, o ministro está chegando aí agora, né? Chegando aí, podia falar com a gente, né? Fala com a gente, ministro. Tá ocupado, tá? Fuso, né? Fala conosco aí, ministro. Né? Aliás, eu vou mandar fazer outra faixa, né? Fazer outra faixa agora. Ministros, a próxima faixa. Ministros são acusados de serem responsáveis por milhares de mortes. Vou fazer a próxima faixa agora, é essa. Ministros são acusados de serem responsáveis por milhares de mortes. Porque é justamente isso. Os juízes lá, e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro diz que a concessionária pode cobrar pelo serviço não prestado. E o serviço de esgotamento não prestado, uma vez inexistente, acaba expondo a população a toda sorte de doença. Então, olha só. As concessionárias são iguais, né? Por que o tratamento é diferente? Se pertence ao mesmo grupo econômico. Aí você fala assim, tem uma coisa errada. Pô, segue o dinheiro que você vai ver lá para onde o dinheiro está indo lá. Qual é a escritório de advocacia? Tá, mas... Peraí, escritório de advocacia? Pô, mas escritório de você tem lá sanguíneo com a alta cúpula do Poder Judiciário. Aí você fala, pô... Só você... Eu desafio, né? Eu desafio o ministro aqui. Desafio todo mundo. O recurso que deu, né, a origem a tudo isso foi um processo do seu Wilton. Seu Wilton, coitado, já falecido, né, até para não ver o que está acontecendo. Mas oriundo lá parece que do Rio da Prata. Nesse processo, né, nesse processo ele tinha um advogado lá, a ré, né, a SEDAI tinha um advogado. Então esse advogado era o patrono da SEDAI. O seu Wilton ganhou na primeira instância, ganhou na segunda, reconhecendo que ele não tinha o serviço, portanto ele tinha que ser restituído dos valores e bem como a empresa se abster de cobrar enquanto não instalasse lá, promovesse o serviço. Aí, a SEDAI, né, recorreu da sentença do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do acórdão. Veio para o STJ. Só que quando veio para o STJ, né, é fato, eu não estou inventando nada,
já veio com um novo patrono, o escritório dos Sveiter. Isso mesmo. Trocou o escritório. A SEDAI vinha perdendo, perdeu primeira e segunda instância, veio para o STJ, houve uma reviravolta. Isso mesmo. O escritório que defendia a SEDAI, escritório dos Sveiter. Aqui na casa do STJ, tinha um ministro, Valdemar Sveiter. Valdemar Sveiter, né? O Valdomiro Sveiter. Da família do escritório dos Sveiter, que o novo patrono da SEDAI. Uma coisa que eu chamo a atenção, e eu sou amigo Escuri, eu tô lá no RESP, eu sou amigo Escuri. Uma coisa que chama a atenção, né? É que a SEDAI, né, pelo patrono dos Sveiter, dizia lá que ela que era responsável pela rede pluvial, que ela tinha autorização do município para fazer coleta e transporte de esgoto sem tratamento. A SEDAI disse, né, através do patrono, o escritório dos Sveiter, que ela estaria fazendo, né, coleta e transporte através da rede pluvial. E eu, como amigo Escuro, eu fiz várias petições falando, peraí, para tudo, porque tem um negócio, um incidente processual de litigância de má-fé. Todas as partes ela tem que proceder com lealdade no processo. As partes são... As pessoas pensam que o advogado pode mentir, isso não é verdade. Está lá, tanto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como no Código de Processo Civil. As partes têm que expor os fatos de acordo com a verdade. Está lá, expressamente. É dever das partes expor os fatos de acordo com a verdade. Aí eu falava assim, peraí, tem aqui um incidente que pode ser alegado a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, porque não tem preclusão. Eu poderia pegar, e foi o que eu fiz, suscitei, falei assim, ó, a SEDAI está faltando com a verdade, ela não tem autorização para usar a rede pluvial. Ela não tem. Peça para que ela apresente esse documento. Você né, já teve a oportunidade de ter vários documentos com você. Uhum. Você, até hoje, você conseguiu ver um documento que o município autorizou a SEDAI a se utilizar da rede pluvial para fazer despejo de esgoto, para receber esgoto sem tratamento? Não, e ela ainda afirmou com a sua pergunta que não está autorizado. Aí você fala assim, como é que eles podem, né? Como é que eles podem? A nossa mais alta corte, né? A corte que tem que servir de exemplo a todos os demais tribunais. Se eu suscitei a matéria lá de litigância de má-fé, matéria de ordem pública, eles tinham que intimar a SEDAI, através de seus patronos, eu quero ver o documento. Mas eles não fizeram isso. Eles trataram algo inexistente como se existisse. O escritório dos Sveiter, por mais que seu Valdemar, né, Sveiter fosse ministro aqui, ele não goza, né, o escritório, ele não goza de boa fé, o que falar lá, né, o funcionário público, né, que ele tem fé pública. Ele não gosta de fé pública, né? Mas os ministros acolheram essa situação como se fosse verdade. Outra coisa, mesmo que fosse verdade, você, a partir do momento, né, veja bem, houve ali uma certa simulação, de tantas mentiras que a gente vê acontecendo, tanto absurdo, porque o que foi levado, que foi objeto para apreciação do STJ, foi da possibilidade do serviço ser prestado de forma parcial. Correto? Foi isso. Só que eles pegaram um processo do seu Wilton, um caso, ele estava sendo contratado serviço integral e paga o serviço integral. Eles teriam que pegar um processo de Petrópolis, de outros lugares. Aliás, só para que vocês possam, o pessoal de Petrópolis aí, se a população de Petrópolis quiser ter o tratamento à disposição final, quiser ter o serviço integral, tem que fazer um novo contrato, licitação e tal, a população de Petrópolis vai ter que pagar pelo tratamento. A população de Petrópolis já não pode querer que a concessionária promova o tratamento se ela não cobra.
diferentemente do que acontece na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então eles pegaram um processo, né, para discutir questão do serviço parcial, né, de forma absolutamente equivocada. O que eles poderiam ter feito, falar assim, não, então é o seguinte aqui, eles não botam isso no papel, eles não botam. No processo, no repetitivo, que é o RESP 1339313, eles tinham que botar lá assim, olha, o serviço de esgotamento sanitário é o conjunto. Eles falaram que é um complexo de atividade autônoma, não é o conjunto, né? Mas eles tinham que falar assim, não, o serviço de esgotamento, se eles quisessem fazer isso, o serviço de esgotamento sanitário é o conjunto. Basta estar presente uma delas. Aí você vai sempre pagar pelo conjunto. Agora, não pode aí falar que é um complexo de atividades autônomas, aonde prestado uma, você é obrigado a pagar pelo conjunto. Porque não existe autonomia. Não existe autonomia. A população ela não pode financiar um serviço para iniciativa privada e depois ela ser obrigada a pagar. Não é a população que tem que dar o dinheiro para uma empresa privada. A empresa privada ela vai, faz o investimento, implanta o serviço, depois, à medida que ela for recebendo, aí sim, ela chegou na localidade, pegou lá uma região lá, implantou o serviço. Uma vez implantado, rede de coleta, transporte, faz o tratamento, exposição final. É o contrato. Aquele dinheiro que ela recebe, ela passa, né, a ter lá, ela poder investir. Parte daquele dinheiro é lucro, uma grande parte vai cobrir os custos, e aquela parte coisa também vai ser para o investimento. Aí sim ela vai ter capital para investir. E você lembra do Ministério Público? Que ela mesma disse o que ela faz. Primeiro ela arrecada o dinheiro para começar a construir em 2023, para finalizar em 2026. A Anne está falando aqui, nós entramos no DECOM diante da omissão da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de tanta omissão, de tanto silêncio, de uma coisa que é escandalosa. Eu, como representante da DECOM, entrei com uma ação coletiva. Justamente para questionar, peraí, nós temos um contrato, o que está acontecendo? Tem que ser respeitado. A concessionária, através do escritório de advocacia, Bruno Calfati, né, foi lá e peticionou nos autos, dizendo o seguinte, que em Campo Grande, ela vai iniciar a obra de rede dela no ano de 2023. Aí você fala assim, caramba, se ela está dizendo que vai iniciar a obra em 2023, por que ela está cobrando agora? E segundo ela, estaria concluindo uma estação de tratamento de esgoto no ano de 2025, 2026. Estaria concluindo uma estação, eu não conheço a estação que ela está construindo em Campo Grande, mas ela disse isso, que estaria concluindo no ano de 2025 e 2026. Aí você fala assim, pô, diante dessa confissão, não há muito o que se falar. Isso é uma causa ganha. Me faz lembrar a ministra Helena Calmon, quando ela diz assim, tem ações no judiciário, mesmo que todas as provas sejam contrárias à concessionária ela sai vencedora. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Não tem como, não cabe na nossa cabeça. É um negócio que, pô, só que o problema do judiciário hoje, ó, estamos aqui conversando com vocês através do Facebook, nossa página do DECOM aí, né, e os grupos. A situação hoje, você com o telefone, né, um smartphone aí, você consegue publicar na internet e dependendo da população, a população tem que fazer a parte dela, tem que participar, é peça fundamental nesse processo de fazer que os seus direitos sejam respeitados, né? Mas ganha-se a proporção aí, eu estou aqui falando com os senhores, pode estar uma pessoa lá na China assistindo isso. Então, senhores, olha só, essa questão do RESP lá, que o escritório dos Sveiter teria dito lá, né, que o município teria autorizado. E o município deu um documento pra gente, né, para no DECOM, para mim, dizendo assim, não, eu nunca autorizei a SEDAI a usar a rede, não. Isso mesmo. Eu nunca autorizei, não. O que excepcionalmente, a lei fala sobre isso, excepcionalmente, é sempre bom falar. Por que eu digo excepcionalmente? Porque você tem lá uma rua, né, uma localidade. Naquela rua ali, naquele logradouro, só tem a rede pluvial, não tem a rede de esgoto.
Não existe a rede de esgoto instalada ali naquele local. Excepcionalmente, a lei fala o seguinte, olha, o proprietário ele vai ter que tratar o esgoto. Se ele tratar o esgoto dele, hoje, então você vai instalar uma caixa de gordura, uma fossa séptica e um filtro anaeróbico ou um biodigestor, você trata o teu esgoto, né? Os efluentes sanitários produzidos no teu imóvel, aquele líquido, uma vez tratado, ele já não leva risco à saúde da população, tampouco ao meio ambiente. Aí você pode jogar na galeria pluvial, ou em vala de filtração ou sumidouro. Porque aquele líquido já não faz mais mal ao meio ambiente, porque foi tratado, não é mais esgoto. Só que, se existir na rua lá, uma rede de esgoto, mesmo que você trate, por mais adequado que seja o seu esgoto, você já estará obrigado a se ligar na rede de esgoto. Mesmo tratando. A hora que tiver uma rede de esgoto, de coleta pública de esgoto, você é obrigado a se conectar nela. E olha só outra informação importante para os senhores. Mesmo que você não se conecte à rede de esgoto e ficar jogando clandestinamente na rede pluvial, você deve a tarifa. A empresa vai poder cobrar de você durante todo aquele tempo que você não se conectou. Tendo a rede, você é obrigado a se ligar. Agora, não tendo a rede, ausente o serviço, quando não tem a rede de esgotamento sanitário, está ausente. Nesse caso, não há o que se falar em cobrança. Não há, se ele está ausente, não está sendo prestado, como é que você vai pagar? Gente, olha só. O Brasil é um negócio, né, infelizmente, aí, de costa para a justiça, né? O nome que eu estou botando aqui hoje é de costa para a justiça. Porque as coisas aqui, informação assim que chega ao nosso conhecimento de outras localidades, não é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, aonde parece que a concessionária, ela vai no local lá do imóvel da pessoa, eu quero fazer uma casa aqui. Ela vai lá e faz o seguinte, tu quer fazer? Tá bom, tá aqui aprovado. Eu vou te dar aqui o biodigestor para você, tal, a caixa de gordura por sua conta, porque já seria. Mas eu vou lhe dar o biodigestor para você instalar, a concessionária, o poder público, está lhe dando, né, o biodigestor ou o filtro anaeróbico. Ele vai te dar o dispositivo, bem como ele vai passar em tempos, vai promover lá a manutenção, né? Tirar o lodo. Ele vai fazer isso. Olha, a partir do momento que ele lhe dá o biodigestor, é um ônus, né? É um dispêndio. A partir do momento que ele vai ter que disponibilizar caminhões para de vez em quando ir lá tirar, nesse caso ele está prestando um serviço. Aí nesse caso ele vai poder cobrar a tarifa. Então na Zona Oeste do Rio de Janeiro, se existe dificuldade, né, para a implantação da rede, né, uma infraestrutura aí mais complexa, maior, né, faz o seguinte, concessionária, você quer cobrar? Então vai lá e instale no imóvel de cada morador, instale ali, né, pegue 3, 4 casas, pegue 2, 3 casas, faz um grande lá, coloca. Vai lá, implante algum dispositivo da sua responsabilidade, com seu custo, você sendo responsável, né? Caminhão limpa força, limpar tal, fazer lá a operação. Nesse caso, a concessionária poderia cobrar. Agora, o que está acontecendo no Zona Oeste do Rio de Janeiro? Eu já ia falar disso. O que está acontecendo lá? Eu já ia falar disso. É uma coisa absurda. Isso está tipificado, gente. Dá uma lida lá. Absurdo. Eu não tenho de cabeça aqui, mas no crime de extorsão. Isso. Crime de extorsão. O que é o crime de extorsão? A Anne está aqui do meu lado, ela está errada, está com flagrante ali. Aí, Anne, é o seguinte: dura, vai em cana. Agora, se você
me der aí né, uma vantagem econômica, um dinheiro, eu te libero. Falei isso, tu já sabe que vai dançar. Isso é uma ameaça que eu estou fazendo para ela para poder tirar. Ela está errada. Eu estou ameaçando ela para poder tirar dela ali, né, arrancar o dinheiro dela ali. O que está acontecendo? Olha só, olha o que está acontecendo, gente, olha. Isso aqui é colocado, gente, meus vídeos são longos, mas se você, quem conhece, fala assim, eu nunca fui desmentido numa só vírgula. Não é que eu falo numa só vírgula. O que acontece? Rosiane tem um imóvel. Rosiane tem uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro. Rosiane descobre que está pagando por um serviço de esgoto que não existe. Rosiane fala assim, peraí, pô. Até porque tem um dinheirinho para receber, né? No mínimo 8 mil reais, né? Ou mais, tem gente que tem muito mais para receber. Rosiane fala assim, eu vou corretar do meu direito, pô. Já que não tá tendo, eu vou corretar do meu direito. Eu não vou querer pagar, não. Eu quero meu dinheiro, pô. 8 mil reais me faz falta, pô. Dá pra fazer alguma coisa, né? Aí Rosiane ou vai na concessionária, né? A concessionária FAB Zona Oeste, ou vai na Fundação Rio Águas, ali na Voluntário da Pátria, acho que 155, 165, nem saiu. Ali no Botafogo, ali no Rio de Janeiro. Ela vai lá e formula a sua reclamação. Depois de algum tempo, o pessoal chega lá. É isso mesmo. Rosiane de Pamplona Miranda. Né? Já chega com uma voz que intimida. Vai intimidar. Já intimida, já chega tipo uma viatura, um carro, 3, 4 pessoas. Desse jeito. Prancheta na mão, aquele negócio todo. Fala, pô, não, Rosiane chega, né, se apresentando e tal. Pô, Rosiane, estamos aqui por conta aqui de uma reclamação que você fez. Né? Nós viemos aqui fazer uma vistoria no seu imóvel. Você pode nos franquear a entrada, porque nós temos que fazer uma vistoria no seu imóvel? Rosiane, né? Se identificaram, né? Ou da concessionária, ou da Fundação Rio Águas, que é a agência que regulamentadora, ela que fiscaliza. Aí chega lá e fala assim, ô Rosiane, me mostra aqui onde está a sua caixa de gordura. Desse jeito. Rosiane, caixa de gordura, ela já pensa alguma coisa que se ligar à cozinha, alguma coisa, caixa de gordura, né? Não, mas o que é caixa de gordura? O cara, não, caixa de gordura, aquele dispositivo que você bota, né, para direcionar lá o líquido da cozinha e tal, para coletar coisa, porque não pode ir para, né, pro biodigestor, pro coisa. Ela fala assim, não sei, acho que não tem isso não. Não tem? Ô Zé, onde está a sua fossa séptica? Tá aqui. A fossa tá aqui. Tá. Essa fossa, ela também faz processo anaeróbico para tratar o esgoto. É pequenininha. A fossa é pequena, então já vi que ela não faz. Onde está seu filtro anaeróbico? Filtro anaeróbico? Não sei. Gil, chega aqui. Chama os outros. Senhores, olha só. Vamos ter que conduzir, porque ela está cometendo um crime. Rosiane, a senhora está cometendo uma irregularidade aqui, um crime, a senhora é uma infratora, a senhora vai ser responsabilidade sobre as penas da lei. Agora, Rosiane, você está jogando o teu esgoto sem tratamento na rede pluvial, é um crime. Aí faz, só pra coisa. Mas engraçado que a concessionária diz que joga na rede pluvial não é crime. Mas a Rosiane é crime. Deixa eu só falar rapidinho para você dar continuidade, Celso. Gente, eu tô rindo para não chorar, tá? Porque eu recebo diariamente ligações de pessoas que nos conhecem, né? Que conhecem a luta do Celso há muito tempo. E assim, eu falo que as pessoas, elas pagam por falta de conhecimento, embora o Celso todos os dias da vida dele esteja esclarecendo isso.
Então a gente recebe as ligações dizendo assim, ah, Anne, vieram na minha casa, pediram para abrir a caixa e viram e constataram e colocaram líquido. Gente, isso é intimidação, sabe? É o que o Celso está falando. Eles tentam reverter para cima de vocês uma culpa que é deles. Então prestem atenção no que ele está falando e tentem entender. Se não entender, liguem para a gente, porque a gente tem que acabar com essa roubalheira, essa safadeza. Isso é safadeza. Chegar intimidando as pessoas, e é desse jeito aí mesmo que ele conta, sabe? Então, assim, até respondendo, né? A gente está até respondendo, o Celso está respondendo a um questionamento que é diário. A Zona Oeste Mais Saneamento está brincando com a população e está roubando a população por causa disso, tá? Prestem atenção no que ele está falando. Muitas pessoas procuram a gente com essa dúvida, a gente, por mais que a gente sane, por mais pessoas ficam na dúvida. Então, senhores, olha só. Ô, dona Rosiane Pamplona, só está jogando esgoto na rede pluvial, só está cometendo um crime. Portanto, a senhora é uma infratora. A senhora é uma infratora. A senhora está sob as penas da lei. Pessoal aqui comigo, todo mundo aqui. Então bota aquela pressão. Aí o cara... já fica. O pessoal já se borra todo, porque... Porra, uma coisa que você pensava que ia ter um direito, você pensa assim, caramba, né, o mundo caiu sobre mim, ferrou, perdi. Aí o cara fala assim, ô Rosiane Pamplona, porque eles não querem, eles não vão te levar. Eles não vão te levar. Eles vão dizer pra você assim, Rosiane Pamplona, pô, tô vendo que a senhora é uma mulher trabalhadora, pô, a senhora é uma pessoa do bem. Pô, a senhora sempre pagou isso aí, sempre pagou as faturas em dia, tô vendo que a senhora sempre pagou, a senhora sempre não tem problema algum, a senhora não tá devendo nada. Pô, vamos fazer o seguinte, Rosiane Pamplona, a senhora continue pagando as faturas, a gente vai fingir que não vem nem aqui. É isso aí. Paga as faturas que a gente vai fingir que não vem nem aqui. Senhores, ou em outras palavras, não é para cobrar porque não tem nada. Eles vão emitir fatura sobre o nada. Então aqueles valores recebidos que deveria cobrir lá a sua maior parte, todo o custo de operação, né, toda a infraestrutura, é tudo lucro. Porque a concessionária não faz absolutamente nada. Ela vai receber aquele dinheiro aí, não tem nenhum dispêndio, né? Porque a rede pluvial pertence ao município do Rio de Janeiro. 100% de lucro, 100% de lucro. A Rosiane esteve comigo lá numa reunião, lá na Vontade da Pátria, né, na agência reguladora, que é a Fundação Rio Águas. E a engenheira Tatiane Pinho Matos, que ela estava como diretora da área de saneamento, nós fomos lá questionar ela sobre essa situação. Então eu fiz a pergunta para a doutora Tatiane. Doutora Tatiane, a concessionária está autorizada a cobrar valores de tarifa quando o esgoto for lançado na rede pluvial sem tratamento? Doutora Tatiane, novamente. A concessionária ela pode cobrar pelo esgoto lançado sem tratamento na rede pluvial? Eu tive que perguntar mais 4 vezes. Ela vendo, ela me conhece, ela sabe disso, que eu não desisto. Quando ela viu lá, né, que não tinha outra forma, ela pegou e respondeu: não, ela não pode cobrar. Aí eu falei, pô, mas por que ela está cobrando então da população da Zona Oeste? Ah, porque a população está fazendo tratamento de esgoto. Então eu falei, como assim? Não, a população ela trata o esgoto antes de jogar na rede pluvial. Tem 2 absurdos nessa afirmação dela, são 2 absurdos. O primeiro absurdo, se é a população que faz o tratamento, ela o faz quando está ausente o serviço, ou se o serviço fosse contratado de forma parcial, o contrato é de forma integral. Então, se a população ela está fazendo ela própria o tratamento, e quando a responsabilidade é da concessionária, ela não poderia cobrar. Não poderia cobrar, né? E o outro ponto, senhores, olha só. E ela disse assim, se a pessoa quiser reclamar, ela vem aqui. Só que ela vai ter que se colocar numa posição de infratora, aquilo que eu falei lá atrás. Ela vem aqui e vai reclamar, mas ela vai ter que se colocar numa posição de infratora. Então deixa eu passar uma informação para você, infrator, né? Invariavelmente, a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que quando fala em infrator, as pessoas ficam logo com medo, né? Ó, porque coisa.
Mas o que a lei fala? Cabe a agência, a concessionária, né, ou até mesmo a agência reguladora, que deveria fiscalizar, ela chegar na casa da Anne e falar o seguinte: Anne, tô vendo aqui que você não tem teu dispositivo aqui. Eu vou notificar, vou te dar um prazo de 6 meses, acho que é 3 ou 6 meses, para você instalar seu biodigestor, porque realmente aqui não tem o serviço. Nesse caso, você está obrigado a você própria fazer a instalação lá do seu biodigestor. Não é um custo muito grande, né? Até porque compensa muito. Se você gasta 2 mil, vai receber de volta no mínimo 8 mil, e fora que você não vai pagar mais até que eles resolvam lá implantar o serviço, que sabemos aí. É coisa. Sobre esse negócio de implantar o serviço, a concessionária botou um vídeo no YouTube. Na época era o nome fantasia, a gente não confunda nome fantasia com a razão social. A razão social é FAB Zona Oeste. Continua sendo até hoje, desde que foi criado. O nome fantasia, lá atrás era Foz Águas 5, que é da FAB Zona Oeste. Agora trocou, é Zona Oeste mais saneamento. A concessionária é absolutamente a mesma. O que eu estava falando que deu um branco aqui agora? Quer falar antes? Que não... tá falando que de mim, alguma coisa. Mas... Bom, meus amigos, nós temos essas situações. Me deu um branco aqui agora, mas vamos ver se a gente recupera. Mas a concessionária, ela não pode oferecer o contrato parcial. Ela não tem autorização para oferecer o contrato parcial. Por quê, Ana? Olha só. Vamos supor que o município quisesse tão somente que fosse feita a coleta e o afastamento. Só a coleta, deixando a cargo do proprietário. No processo de licitação, empresas de menor de porte, não, isso aí no caso eu vou fazer porque eu tenho condições de fazer. Não pode ela abrir um processo licitatório para uma prestação de todas as 4 etapas, onde os investimentos, né, é muito maior, e no final ela dizer, não, vai prestar só a coleta ou afastamento. O município não pode fazer isso. Para ele fazer isso, ele tem que abrir um novo processo licitatório para ver quem as empresas que queiram participar para prestar o serviço parcial. Né? Nós temos situações aí que só pode acontecer aqui. Né? Eu acho que você ia falar da questão da mudança, né? Que houve a mudança quando houve a mudança do estado para o município, e mesmo assim não teve nada implantado, né? Eles só deram continuidade à cobrança. Por isso que você falou da razão social? Ou do nome de fantasia? Com relação a essa... Muitos sabem aí que alguns até me procuram achando que o responsável pela prestação do serviço de esgoto seria o Estado, né, através da SEDAI. Só que em 2007, o município do Rio de Janeiro transferiu o Estado do Rio de Janeiro transferiu para o município a responsabilidade pela prestação do serviço de esgotamento sanitário. Firmaram um contrato lá atrás, que era o contrato de reciprocidade de direitos e obrigações, né? Só que nesse contrato, o município falou assim, eu quero um prazo para poder assumir. Então, somente em 2012, o município abriu um processo licitatório, né? Sagrou-se vencedor aí o Grupo Águas do Brasil, que eu falei, e os outros 50% era uma sociedade, os outros 50% era da Odebrecht. Todo mundo sabe aí que a Odebrecht é uma organização criminosa. Aliás, quem assinou o contrato foi o secretário de obras do município do Rio de Janeiro, Alexandre Pinto da Silva, nomeado pelo então prefeito Eduardo Paes. Ele que assinou o contrato, está na cadeia, condenado por corrupção. O ex-secretário de obras, Alexandre Pinto da Silva, está na cadeia. Né? Então, senhores, olha só, tem muita coisa acontecendo aí por trás disso. A gente está tentando aí, né? É chato. Senhores, eu caminhei aí, né? Quando eu vim para Brasília, ela veio comigo na moto aí. Foram mais de 1.200 quilômetros de moto, 2 dias de viagem cansativa. Mas a gente teve que voltar para o Rio de Janeiro, retornou agora.
eu tô aqui todos os dias porque eu sei que não há vitória, né? É vitória sem luta. Né? Quem não luta por seus direitos não é digno deles. Se a gente pensar que a gente vai ficar na nossa zona de conforto, aguardando aí que as coisas aconteçam, agora em 10 anos, mas você tá 10 anos falando, em 10 anos eu consegui muita coisa. Conseguimos uma vitória que essa foi histórica. Essa vitória foi histórica e muita gente tenta abafar. Aqui, na segunda turma, numa sessão de julgamento, em março de 2019, eu fiz uma sustentação oral. E disse lá justamente tudo isso que eu estou falando para os senhores aqui. Eu disse lá, peraí, se o contrato não precisa ser respeitado na Zona Oeste, também não precisa ser respeitado em Brasília, nas outras regiões. Se pode jogar o esgoto sem tratamento da rede pluvial, onde expõe, né, a população a toda sorte de doença, vou fazer em Brasília também, em outras regiões. Então, o ministro R. Benjamin, que era o relator do processo, ele falou assim, jogar o esgoto na rede pluvial é uma barbaridade. Ministro R. Benjamin aqui na segunda turma. Jogar o esgoto na rede pluvial é uma barbaridade. Porque quando chove, todo mundo sabe disso no Rio de Janeiro, chuva torrencial lá é frequente, há o transbordo do sistema pluvial. Com isso, a água de chuva com esgoto se volta contra a população, né, invadindo ruas e casas. Inclusive tem rio lá no Cabo Supiraquê, lá na comunidade do Jardim Maravilha, Piraquê, lá na Pedra, choveu. Aquele que dali, se você bota no Google, Rio Cabuçu Piraquê, Rio Cabuçu Piraquê. Quando você botar isso, vai aparecer lá valão. Porque, apesar de ser direcionado para o rio, mas o Google hoje trata ele simplesmente com valão, porque se tornou um grande valão, né, de esgoto. Então, senhores, fiz a sustentação aqui. O ministro falou sobre isso. Depois dessa sustentação oral, né, março de 2019, agora, em novembro de 2019, do mesmo ano, novembro de 2019, a segunda turma está dizendo o seguinte, olha só, presta atenção o que é a segunda turma, vou resumir para vocês. Descabe, não pode. Descabe cobrar, não pode cobrar. Descabe cobrar por esgoto não coletado, aquilo que eu falei, na ausência da rede de esgotamento sanitário, né? Ou despejado in natura na rede pluvial. Descabe cobrar por esgoto não coletado ou despejado in natura na rede pluvial. E segundo os ministros aqui, eles botam lá, com relação ao recurso repetitivo de 2010, sobre a sua correta leitura, né? Que a gente sempre disse ao longo dos anos, aqui tá, o recurso nunca disse isso, nunca foi dito lá que a concessionária pode oferecer as 4, cobrar pelas 4, depois com a obrigação de prestar uma. Isso nunca foi dito lá, pelo contrário. Aquelas etapas que representam o despejo ao poder público devam ser ressarcidas. Desde que a Anne falou, desde que quem gosta de falar isso é o ministro R. Benjamin, desde que tinha que colocar lá, desde que observado o contrato. Observe sempre o contrato. Qual é o contrato? É para prestar uma etapa? Está presente uma etapa? Está cumprindo com a sua obrigação? Tá bom. É 2 etapas? Está no contrato? É o integral? Opa, aqui é o integral. Tá prestando... Opa, não está tendo... Então, peraí, você está descumprindo o contrato. Então, senhores, olha só. A segunda turma está botando que nunca foi intuito do recurso repetitivo transformar o inadmissível em ilícito. Olha só. Nunca foi intuito, ou seja, não é uma mudança de entendimento. Eu não estou dando uma outra leitura do recurso repetitivo. Estou dizendo que nunca foi intuito do recurso repetitivo transformar o inadmissível em ilícito antissanitarista, questão de natureza saúde pública, né? Garantir proteção, pessoas estão morrendo, questão sanitária. Então, nunca foi intuito do recurso repetitivo transformar o inadmissível em ilícito antissanitarista, antiambiental, jogou no meio ambiente, contamina, e anticonsumidor, que é a questão do contrato. Sobre essa questão do contrato, nós temos aí um artigo do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 90, que diz lá, com todas as letras, artigo 51 trata sobre cláusula abusiva, nula de pleno direito, mesmo botando no contrato, é nula, não existe, juridicamente, né, legalmente não existe.
pelo menos está escrito na lei. Que deem a opção ao fornecedor de serviço, né, a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Que deem ao fornecedor de serviços a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Pera aí, eu acho que não é preciso grande, né, conhecimento jurídico, nada, esforços mentais. Se no meu contrato, junto à FEB Zona Oeste, é para que ela me preste o serviço integral, constituído por todas as 4 etapas: coleta, transporte, tratamento e disposição final. Como é que ela pode chegar em juízo e dizer que só presta 1 ou 2 etapas? Se ela disser que não está cumprindo as contas, prestando todas as 4 etapas, ela não está concluindo com o contrato. Para ela concluir com o contrato, ela tem que prestar o serviço integral. Ela não pode, tá lá, deu uma liga lá, artigo 51, inciso 9, que deixa ao fornecedor de serviço a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Isso não existe, tem que ser riscado. E se você quiser agora, o artigo, o Código de Defesa do Consumidor, ele tá sendo rasgado de cabo a rabo. Se você der uma lida no artigo 20, fala sobre a finalidade do contrato, do serviço. Qual é a finalidade do serviço? A finalidade do serviço é garantir a proteção à saúde humana e o meio ambiente. Jogar na rede pluvial não está garantindo. Ele não está cumprindo com sua finalidade. Ele se torna um serviço impróprio. Se você der uma lida no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, vai falar que as concessionárias, né, são obrigadas. Está escrito lá, elas são obrigadas. Esses são obrigadas, está escrito no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, a prestar o serviço de forma adequada e eficiente. Ou seja, cumprindo com aquele contrato ao qual ela se obrigou. Ela não está fazendo isso. Se você der uma lida no artigo 39, inciso 5, diz lá, onerosidade manifestamente excessiva. Como é que você vai pagar por algo que você não está usufruindo? Né? Não existe. Corroborando com esse artigo, lá no artigo 51 diz lá, que também seria cláusula abusiva, riscada, nula de pleno direito, aquela que deixasse você numa situação de desvantagem contratual exagerada. Ora, como assim você vai contratar todas as... Imagina se estivesse no contrato lá. Não está, mas imagine se tivesse. Eu vou contratar, está aqui no contrato, está sendo contratado as 4 etapas, ele vai pagar para as 4, só vai ter direito a uma. Você estaria sendo colocado numa situação desfavorável no contrato, né? Então, nós estamos utilizando, gente, aqui, dos meios assim que a gente pode usar para tentar dar um basta no que está acontecendo. A segunda turma, como eu falei, se descabe cobrar, né? E algumas coisas acontecem, só acontece no Brasil. Só pode acontecer no Brasil. Eu tava até pensando aqui, como a gente não tem muito conhecimento, né? Conforme o Celso ele disserta aí, fala de leis, e isso é muito para nossa cabeça quando a gente não tem o conhecimento do direito. Mas, gente, eu vou dar uma dica para vocês que eu acabei de ter aqui um estalo, né? Todas as vezes que a gente pensar nessa situação, a gente tem que resumir para uma coisa só. Tá no contrato? Porque ele fala muito disso, sabe? Então, se não tiver no contrato, então tem alguma coisa errada. Então, para nós, né, que não entendemos muito dessa questão das leis, do que diz cada artigo ali, pergunta, tá no contrato isso? Eu tenho que pagar porque tá no contrato? É a nossa única saída. Porque a população, ela simplesmente se acovarda, ela se amedronta por falta de conhecimento. E eles fazem o que eles querem com a gente. Chegam nas nossas casas e fazem isso que a gente falou aí. Então pergunta, tá no contrato? Eu quero ver o contrato. Se eu pago, eu tenho direito. Então comece a fazer isso. Perguntem sobre o contrato, tá, gente? A Nudecom, ela entrou com 3 ações coletivas, né? Foram 3 ações. Uma delas, a Anne falou do contrato. O contrato que eles colocam lá, que ninguém assina o contrato, eles não entregam o contrato para ninguém. Eles não assinam o contrato, entregam a ninguém. Mas eles só botam lá no contrato que o serviço de esgoto. Peraí. Eu entrei com ação coletiva, porque eles só botaram que esgoto. Não, eu quero saber,
Tá, mas quais as etapas do serviço do esgoto está sendo contratada? Vocês têm que perguntar lá, meu amigo, o que está contratado? Me diz aqui o que está contratado aqui. Eu contratei o quê? É o serviço parcial, o serviço integral? Coloca para mim, descreve. Você, se chegar lá, vocês vão ver que vocês vão começar a ser tratados maus. Porque ele já sabe que você é uma ameaça, é um problema. Qualquer bandido, ao se sentir ameaçado, ele já começa, ele estando acuado, ele quer partir para agressão. Então, você ali tem um contrato. Tá, qual é o contrato? É parcial, coisa. Tá bom, mas por que eu tô... Onde está o tratamento? Geralmente, gente, olha só para que vocês possam ter informação para poder se defender. Quando você fala que você tem direito a coleta e afastamento, a coleta e tratamento, perdão. Você tem contratado a coleta e o tratamento. Quando você fala isso, você tem as 4 etapas. Porque da coleta, você tem que transportar até a estação. Você não tem como sair da coleta sem ir para coisa se você não transportar até a estação de tratamento de esgoto. E uma vez tratado o esgoto de forma adequada e eficiente, ele vai ser aí dada a destinação correta, né? Sobre essa questão aí do tratamento aí, agora a nova concessionária, Água do Rio, a gente tem que dar um voto de confiança para ela. Ela descobriu aí que as estações de tratamento de esgoto da SEDAI, se podia tratar 1.600 litros por segundo, estavam tratando só 160, muito abaixo da sua capacidade. Então a concessionária lá já fez lá já mostrou para que ela veio, né? Que já vai começar a investir. Ali e eu acho que é muito engraçado que a concessionária, ela tá fazendo lá todo o seu programa lá, né? Dizendo o que ela vai fazer, o que vai deixar de fazer, né? Já foi criado um grupo do Ministério Público para poder fiscalizar. Né? Na Zona Oeste nunca teve interesse disso. Né? Ministério Público, o promotor Rodrigo Terra, né? Tá aí com a gente lá na ação coletiva. A gente tá junto aí, né, promotor? Um grande abraço aí para você. Pro doutor, né? Pra Vossa Excelência, perdão. Você não, pô. Olha eu respondendo aí pro desacato, né? Ô, doutor Rodrigo Terra, perdão. A liturgia, né, do cargo. Mas olha só. Então, gente, olha, você tem lá um contrato. Não há muito o que se falar. Então, se você for colocado contratualmente de coisa, tem lá no artigo lá sobre isso. Tem um inciso no artigo 51 também que fala que nenhum serviço pode ser oferecido para o consumidor de modo a degradar o meio ambiente. Nenhum fornecedor de serviço pode oferecer serviço que esse serviço aí degrade, né, o meio ambiente. Se não pode, não é permitido. Senhores, mas olha só. Que eu falo aqui que é sempre agora um comparativo. Quando a SEDAI desligou a sua estação de tratamento de esgoto de Alegria, né, no centro da cidade, e parece que a concessionária Água de Niterói também, que pertence ao grupo Água do Brasil, quem sabe até por conta dessa teoria aí, que afinal de contas não seria necessário mais prestar o tratamento, né? Então ela se sentiu motivada. Peraí, também quero pegar isso aí também, pô. Eu tava tratando, né, tal. Então a cidade desligou sua estação de tratamento de esgoto da Alegria, jogando esgoto na Baía de Guanabara. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal, ao tomar conhecimento disso, deflagrou uma operação batizada como Operação Feng Shui, para apurar o crime ambiental da SEDAI, porque ela estava, ao desligar sua estação, o esgoto passava, né, direto e caía na Baía de Guanabara sem nenhum tratamento. E o crime de estelionato, uma vez que a população, os usuários do serviço lá, estavam pagando, acreditando que a etapa está sendo prestada. E a SEDAI, ao não prestar, né, ao desligar suas estações, aquele dinheiro que eu estou falando já era tudo lucro, era uma vantagem econômica indevida porque estava induzindo os seus usuários a erro, porque estavam pagando, acreditando que o serviço estava sendo prestado. Bom, meus amigos, se você trouxer essa situação para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, o esgoto da população está sendo despejado in natura, né, de toda a população, não é uma estação desligada, né, na Baía de Sepetiba, que se transformou, infelizmente, aí numa grande latrina a céu aberto. E
o crime de estelionato é muito mais configurado, afinal de contas você não tem nem a estação, ela está oferecendo um tratamento onde não tem a estação. Eu comecei a falar aqui agora, eu lembrei, eu acho que foi o Branco que me deu lá. Foi do vídeo da FAB Zona Oeste, da Foz Águas 5. Ela publicou, tá lá no YouTube, quem tiver curiosidade, bota aí, Foz Águas 5. Vocês vão ver lá um vídeo, se não tiver, entra em contato lá com a gente, que a gente tá salvo, a gente publica quantas vezes for necessário, disponibilizando para os senhores. A concessionária botou lá um vídeo dizendo o seguinte, em 2012... Estamos assumindo aqui um vídeo institucional, aí mostrando lá um gráfico de computação, de tubulações sendo, né, indo para tudo quanto é lugar, por debaixo da rua. Um negócio muito doido. Você fala assim, caramba, rapaz, que negócio bom. Ai, tá chegando o ministro aqui, ó. Ministro. Ministro, fala com nós aí, não vai falar não, né? Mas tudo bem. Só pra coisa. Ó. Então ela fez um vídeo mostrando lá as tubulações, né, dizendo que ia construir várias tá lá textualmente, vai lá e confirma. Eu construí a minha credibilidade justamente porque eu não invento nada. Não gosto de inventar nada, não gosto de inventar nada. Ela disse lá que estaria construindo várias estações de tratamento de esgoto, várias. Aí quando chegou lá na Baía de Sepitiba, lá no final do lançamento ali onde desemboca o Rio Cabuçu Piraquê e o outro, ela fez assim, ó, uma computação gráfica, ela fez lá uma coisa, transformando aquilo ali no paraíso ecológico. E, tipo assim, olha como é que vai ficar isso aqui, rapaz, negócio de doido. Passados 10 anos que ela prometeu, ela não construiu uma estação também de esgoto. Ela não iniciou ainda nem a obra de rede de Campo Grande. Se você for na Pedra de Guaratiba, ali na Praia da Brisa, tem lá uns, sei lá, 5 pia, não sei o número exato. Você tem uns pia ali, uns pia. Pia é aquele negócio de madeira, né? Que se você andar por cima. E o que chama a atenção nesses pia, debaixo deles tem uma boca de lobo enorme. O esgoto saindo debaixo da boca. Eles fizeram o pia para camuflar o lançamento de esgoto. Tá ali, ó. Gente, como é que você... Celso, pô, Celso, mas olhando assim, porque você sabe que é esgotamento sanitário que está sendo pelas bocas de lobo. Meus amigos, se não estiver chovendo, um dia sem chover, já é suficiente para drenar aí pela rede pluvial água de chuva. Se tá um tempo maravilhoso, tudo seco, e tá saindo alguma coisa pela boca de lobo, é esgoto. Uma coisa que eu quero só fechar aqui. Eu não precisa, gente, olha só. Eu não preciso saber, por exemplo, o esgoto da pedra está sendo tratado ou não. Só você fazer assim, SEDAI, quantos metros cúbicos você manda para pedra de água? Pô, eu mando 1 milhão de litros por dia. Você manda 1 milhão? A estação de tratamento de esgoto está tratando, sei lá, não é muito pouco, vamos botar 50 mil. Eu falo assim, se a SEDAI está mandando 1 milhão, a estação está tratando 50 mil, a conta não fecha. Ela não fecha. E com relação a essa conta não fecha, porque vem muita coisa na cabeça, a Globo fez uma matéria. Sobre essa questão do esgotamento sanitário. A concessionária foi lá na Globo, né? Direito de resposta, né? Para poder falar. Ela falou, quando eu assumi era 7% de esgoto. 7% de esgoto. 7% de esgoto. Coisa. Eu agora tenho 20 e pouco por cento, 30%. Aí você fala assim, primeiro que é mentira. É mentira porque nessa metodologia dela aí, nessa informação que ela está passando, ela passou a considerar esgoto tratado, jogado na rede pluvial. Isso não pode. Como eu disse, ela não construiu mais uma estação também de esgoto, nada. Né? Mas ela disse que passou de 7 para 30. Pô, mas olha só, se ela está cobrando quase de 100% da população, essa conta não fecha. Você está entendendo? Mesmo que fosse verdade,
Se ela está dizendo que trata só 30%, por que ela está cobrando toda a população? Aí. São coisas simples. Você fala assim, tem coisa errada acontecendo aí. Se era 7%, você está dizendo que é 30%, e você está cobrando toda a população. Aliás, na nossa ação coletiva, eu pedi lá a produção de 2 provas, né? A prova de engenharia. Eu quero saber, afinal de contas, qual é o serviço realmente implantado que esteja sendo prestado de forma integral na Zona Oeste, o percentual, quero saber efetivamente, até agora, qual é o percentual na Zona Oeste que está sendo prestado. E outra coisa, eu quero saber sobre o seu lucro, eu quero uma perícia contábil, para saber se o que ela está ganhando seria mais ou menos condizente ao que ela está prestando. Porque imagine vocês, né? Ela, se tudo estivesse sendo feito, né? Igual em Brasília, por exemplo. A Caesb aqui faz vamos dizer que ela arrecade aí 10 milhões por mês. Não é hipótese, só um exemplo. 7 milhões é para cobrir os custos de operação, funcionário, tudo. E 3 milhões é o lucro. Aí eu quero saber, no caso da FAB Zona Oeste. Ela está arrecadando quanto? 10 milhões? Está tendo custo de quanto? De 1 milhão? Opa! Tá, é o melhor negócio da China. Né? Aquele negócio de falar que o valor é módico, né? Que coisa. A partir do momento, gente, o serviço ele existe, né? Para atender toda a população, porque tem a questão da saúde pública. Então, esse serviço, todas as pessoas têm que ter o direito a tê-lo. Então, aquelas pessoas, a Ana é presidente de uma associação de moradores, do Conjunto Campinho, que é o Conjunto da Marinha, perdão, Marinha Estado do Campinho. Ali é um conjunto habitacional, pessoas de baixa renda, né? Então ali, como a população ela tem um poder aquisitivo baixo, ela passa a pagar a tarifa social, justamente por conta disso, porque o serviço ele não pode ficar ausente, né? Tem que ser prestado. Imagine você lá, um conjunto habitacional, cerca de 5 mil pessoas, 4 a 5 mil pessoas. E, de repente, por falta do serviço lá de coisa, aparece uma doença aí. Aliás, temos que agradecer muito a Deus que na Zona Oeste, né? A gente não pode ficar contando com a sorte. Então, ali naquele coisa ali, eles pagam a tarifa social, que hoje é R$39, parece. 39,45, 38,45. É um valor abaixo. O normal é R$100. Né? Então já paga um valor abaixo, porque todo mundo tem que ter o direito a esse serviço, o Estado tem que criar subsídio. Agora, a partir do momento que se paga até que R$39, né? Metade é água, metade é esgoto, aquela metade que está pagando a título de esgoto, se você recebe R$1, é tudo lucro, é muito dinheiro, gente. Então imagine aí R$18 por algo. É só você multiplica aí. A Zona Oeste do Rio de Janeiro são cerca de 600 mil pessoas. Né? Sua população. Sei lá, multiplica aí 100 mil, não sei. 100 mil vezes R$18, quanto é que dá? Só que você tem os outros que pagam 50 e pouco. Você tem comércio, que começa a ver paga R$3 mil. É muito dinheiro. Então, senhores, para fechar aí, essa questão que nós estamos aqui de costa para o judiciário, para a justiça, o que a gente quer do judiciário é que essas questões que eu estou colocando aqui, né, sejam conversadas, sejam explicadas. Basicamente, o que nós queremos saber, se descabe cobrar pelo esgoto e tratamento, descabe. Por que o Tribunal de Justiça, toda hora surge uma coisa, o Tribunal de Justiça descabe cobrar pela cobrança. Jogou na rede pluvial, descabe. Segundo o ministro da STJ. Aí o Tribunal de Justiça, afrontando a autoridade da decisão do STJ, porque ele está dizendo que descabe, não pode cobrar pelo esgoto lançado na rede pluvial in natura, o tribunal diz que a SEDAI tem direito lá, a concessionária, a FB Zona Oeste, a ficar com 50% do valor. Justamente pelo despejo de esgoto in natura na rede pluvial, que eles estão dizendo que não pode cobrar. Aí, a gente sabe que invariavelmente aí, os advogados têm uma dificuldade, muitos advogados, para recorrer para o STJ,
não fazem recurso, né? Infelizmente eles não têm nem o apoio que deveriam ter da OAB, nesse sentido, para poder recorrer ao STJ. Acaba, por fim, só a SEDAI recorrendo. Só a SEDAI recorre. Anne, o cidadão lá, o autor do processo, ele era para ficar com 100% do valor, porque o esgoto foi jogado sem tratamento da rede pluvial. Mas o Tribunal de Justiça, afrontando a decisão, deu 50% para a SEDAI, para a concessionária FB Zona Oeste. Vem para cá. Quando chega aqui, a gente, o normal, o que deveria ser esperado, é que os ministros falem assim, ó, pô, eu não estou entendendo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele está afrontando a nossa decisão. Não é para cobrar nada. Como é que eles estão dando 50% da SEDAI se nós estamos dizendo que não é para cobrar nada? Eles estão afrontando a nossa autoridade. Mas ao invés disso, o que eles fazem? Eles vão dar mais 50% para a SEDAI. Então, aquilo que eles falam que descabe cobrar, bate aqui as portas, parece que eles falam assim, ó, me perdoe, mas me parece que é isso. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tá de sacanagem. Tá de sacanagem, foi para não cobrar porra nenhuma. Ah, se é para fazer sacanagem, eu sou o STJ, pô, eu sou ministro, então a sacanagem maior vai ser minha. Não dá só 50% não, dá 100%. Autor, vai sair sem porra nenhuma. Gente, é por isso que eles se escondem. Não cabe na cabeça. Isso é inadmissível. Quando o Celso gravou esse vídeo falando disso, eu falei assim, gente, ou eles realmente, né, se fecham entre eles, né? Eu como leiga, eu estou falando isso. Ou eles se fecham entre eles e, olha, bora realmente acabar com a população, deve ser assim, né? Ou alguma coisa realmente foge ao meu entendimento, ainda eu não sei nem dizer para vocês como, né? Porque como que eu procuro a justiça, né, enquanto cidadão, para que a justiça me defenda e ela vai me tasca ali uma multa, é mais ou menos assim que eu entendo. Ou seja, ela dá razão ao réu, né? Então, eu sou nada para a justiça, entendeu, gente? Então, também. Então, nós estamos refém disso aí, tá bom? Só para esclarecer, quando o Tribunal de Justiça, ele dá 50% afrontando, supostamente estaria afrontando a autoridade da decisão dos ministros do STJ, né? Quando só a SEDAI recorre, gente, olha só, tem um princípio jurídico em que você não pode reformar uma decisão em prejuízo daquele que recorreu. Se somente um recorreu, no caso da SEDAI, os ministros eles não podem tirar os 50% que o Tribunal de Justiça deu. Não pode. Eles podem falar assim, ó, eu não posso tirar porque só a SEDAI recorreu. Né? Mas daí dá os outros 50%, pô, é a constatação de que é uma farsa, que é um teatro. Entendeu? É uma farsa. Não tem como, senhor, você falar outra coisa. A Anne, não é só a Anne não, você pode andar por aqui, depois eu vou querer fazer isso mais tarde, andar com o celular. Você aceita pagar por um serviço não prestado? Aceita? Você aceita? Você vai ver que, como assim? Não, eu vou te oferecer um serviço, não vou prestar, mas eu quero receber. Não, você está de sacanagem. Então, qualquer pessoa sabe que não quer pagar por algo que não está recebendo. Tão pouco você fala assim, ó, eu tenho um serviço aqui que custa, se eu sei que serviço aqui, vamos dizer um Uber, daqui até a minha casa lá é R$13. Aí eu chego lá, o cara me cobra 1.000. Não, peraí, 1.000 por quê? Se é 13. Também tu não vai querer ser explorado. Ninguém quer ser explorado. Eles não querem ser explorados. Pergunta para... O negócio... Né? Ele falou, vamos conversar com o presidente aqui da casa. Né? A gente está fazendo até uma certa história. Eu sentei à mesa com o presidente do STJ. No programa Fale com o Presidente. Sentei à mesa com ele. O ministro Humberto Martins. Então ali... Eu tenho que pegar e ser contundente. Esse contundente que eu falo, eu tenho que pegar e mandar logo uma letra. Eu falei, a população está sendo roubada e morta por uma organização criminosa.
A gravação tá lá. Nego me dando tapinha nas costas, coisa, o outro lá tentando não me permitir falar. Teve uma hora que eu falei, ô ministro, o senhor vai deixar eu concluir o meu pensamento? O senhor me permite eu concluir? Porque eles não queriam deixar eu falar. Né? O ministro Humberto Martins, né, eu não teria orgulho de falar isso, eu não teria orgulho. Pelo contrário, eu esconderia. Ele diz que é oriundo da OAB. Portanto, ele entrou pelo 5º Constitucional. É mais uma razão. Ele disse também que a OAB teria que já ter atuado nesse caso, né, porque ela tem legitimidade, tem, lá artigo 44 do Estatuto, a Lei 8.906 de 94, diz lá que a OAB, a finalidade da OAB é defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e pugnar pela boa aplicação da lei. Pô, dá uma lida aí no Código de Defesa do Consumidor, que eu citei para vocês, está sendo rasgado, de forma absolutamente vergonhosa e escandalosa. Prometo que eu fecho agora, mas eu queria falar por último aqui do promotor de justiça, Rodrigo Terra. Rodrigo Terra, promotor de justiça. Tive uma vez lá na Nilo Peçanha, promotor, se alguém falar com o senhor aqui, no finalzinho aqui, eu vou falar, dar uma atenção especial para o senhor. Eu não posso deixar, eu sempre lembro disso. Teve uma reunião na OAB, lá na Rua Marechal Câmara, no plenário lá, né, em comemoração ao aniversário do Código de Defesa do Consumidor. E o promotor Rodrigo Terra falou o seguinte, né, para mostrar lá a atuação do Ministério Público. Tarifas bancárias. Segundo o promotor, ele fez um TAC com as instituições financeiras que elas estariam cobrando uma tarifa indevida. Então o doutor Rodrigo Terra chamou todo mundo, ó, promotor de justiça, Ministério Público. Vocês estão fazendo aqui é ilegal. Prática abusiva. Vocês estão cobrando tarifa, não é para cobrar. Fez um TAC. TAC, termo de ajustamento de conduta. O banco parou de cobrar. Se comprometendo a doar R$1 milhão para um órgão de defesa do consumidor municipal. Mas como não estava sendo criado ainda, não tinha como o banco repassar. Aí todo mundo, né? Comemoração. Essas pessoas, acho que perderam a noção do bom senso. Eles perderam a noção das coisas. Porque eu perguntei assim, promotor, só para coisa só. O banco cobrou tarifa bancária, né? O senhor disse que era indevida, coisa, e depois vai fazer uma doação de R$1 milhão. Todo mundo sabe que essas tarifas bancárias rendem milhões e milhões, quiçá bilhões. Aí depois o banco vai doar só R$1 milhão para uma instituição? Ah, realmente essa porra aqui, o crime compensa. Meus amigos, a nossa parte a gente faz. Né? Enquanto essa situação, a gente tem que pegar e dar, né? Levar publicidade a essas coisas que acontecem. Doutor Rodrigo Terra, se quiser me desmentir, fica muito à vontade, eu concedo espaço para o senhor. Né? Mas o senhor disse que fez um TAC. Né, o TAC, as instituições financeiras iam doar lá R$1 milhão. E com relação aos valores recebidos, né, o banco fica, pô, eu quero um negócio desse para mim. Conversar com o senhor depois aí, se eu posso montar um banco aí, fazer alguma ilegalidade aí, ganhar milhões aí, depois faço um TAC com o Ministério Público e tá tudo certo. Um grande abraço.